Olha, e a crise de ansiedade em crianças e adolescentes tem se tornado um tema de preocupação crescente. O ambiente escolar, as redes sociais, a pressão para o desempenho acadêmico e a falta de tempo livre são alguns dos fatores que contribuem para o aumento desse problema. A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a psicóloga Cristina Navalon. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutora. Quais são os principais sinais que uma criança ou adolescente costuma dar de que está enfrentando ali uma crise de ansiedade ou que está desenvolvendo algum tipo de doença mental? Bom, toda criança e o adolescente, ele começa a apresentar, você tirou ele, começa a apresentar situações diferentes do que ele estava acostumado. Então, vamos lá. Por exemplo, ele fica mais no quarto, começa a aumentar o número de WhatsApp, computador, ele fica muito mais triste, chora, fica muito irritado, briga com os pais, a criança chora muito mais, às vezes ela passa a comer menos do que ela vinha comendo, enfim. Eu acredito muito na prevenção e eu penso que os pais poderiam detectar esses sinais muito antes da coisa ficar mais grave, né? Então, acho que a informação para esses pais, para esses educadores, seria uma atitude de grande importância para que as crianças e adolescentes não cheguem até a gravidade dos sintomas. Perfeito. Então, a gente tem que se atentar aos primeiros sinais no sentido de mudança de comportamento, mudança de humor, pegar ali na raiz para começar o quanto antes a combater é o segredo para que a pessoa tenha sucesso. Sim, no tratamento. Uhum. E dá para a gente listar aqui quais são os principais fatores que costumam desencadear a ansiedade em jovens e em crianças? Bom, isso é uma coisa um pouco cultural da nossa geração hoje. Então, por exemplo, eu olho aqui. Então, por exemplo, me deu branco. Desculpa, me deu branco. Depois você edita. Qual foi a pergunta? Então, estamos falando aqui sobre os principais fatores que costumam desencadear essa ansiedade nas crianças e nos jovens. A gente sabe que hoje em dia a gente tem redes sociais de forma muito presentes, né? Um uso muito intenso dessas redes sociais. A gente tem também pressão vinda de todo lado, né? Que hoje em dia se exige muito dos jovens. Sim, são esses fatores que causam especificamente o burnout, né? Então, o que que eu penso? A nossa cultura mudou muito. Antigamente, os pais, a mãe não trabalhava, ficava em casa, tinha comidinha na mesa quentinha, a família almoçava todo mundo junto. E hoje a situação, por conta também da parte econômica, uma questão de valor pessoal, de autoestima. As mães foram ao mercado de trabalho também. E isso é um fator. Eles ficam muito em casa, muito sozinhos, criados geralmente por babá. Não estou criticando a nossa cultura de hoje, isso se fez necessário, mas esse é um dos fatores. Os pais precisam trabalhar e a criança e o adolescente fica também muito desprotegido. Então, também esses fatores que você disse são importantes. Então, quando eles ficam sozinhos, eles têm mais a possibilidade de usar a internet, de ficar o tempo todo no WhatsApp conversando por WhatsApp. As pessoas se olham menos no olho, ficam menos, ficam menos. A gente sente que, ao mesmo tempo que essas redes aproximam as pessoas, também causam um isolamento, né? E talvez esse isolamento seja muito prejudicial.
Sim, sim, foi o que aconteceu na pandemia. Isso se iniciou muito mais forte na pandemia. Por quê? Porque os adolescentes, as crianças, primeiro que elas levaram um choque. Acho que essa geração sofreu muito, porque eles estavam acostumados a ir para a rua, a conversar, a ter amigos, a ficar com as meninas, e nesse período eles ficaram trancados em casa, só podendo conversar por vídeo, por WhatsApp, por telefone, o que é menos comum. Enfim, isso gerou. Então, eu tinha pacientes que tinham uma ansiedade leve, e nesse momento eles tiveram algo mais grave. Então, se tornaram ansiosos, com ansiedade generalizada, que generalizada é a ansiedade mais grave. Por quê? Porque o paciente passa a expressar sintomas. Então, taquicardia, inquietude, falta de foco, tremor, batimento cardíaco acelerado. Isso seria uma ansiedade generalizada, que algumas pessoas, alguns jovens, não tinham. Nessa época, eles tinham ansiedade, que quase em alguns adolescentes possa ser algo normal da Sim. própria idade. Vamos falar da solução agora. A gente já falou do problema. Como que a gente pode ajudar a criança e o jovem que está desenvolvendo essa ansiedade, essa depressão? Tem como a gente fazer alguma coisa? Tem, claro que tem. Primeiro foi o que comentamos agora há pouco. Então, esse jovem, esse adolescente, no caso, ele precisaria ser estimulado por essa família, não de uma maneira autoritária, mas de forma que os pais pudessem passar para esses jovens alternativas. Por exemplo, incentivar o esporte, trazer os amigos em casa e todo mundo comer uma pizza, além do tratamento em si, né? Que seria passar por um psiquiatra para ver se há necessidade de uma medicação e principalmente no processo analítico, no processo terapêutico, que isso ajuda muito a colocar para fora, a se entender por que eu estou assim, o que é que está acontecendo. Acho que isso ajudaria bastante. Perfeito. Ir atrás de ajuda, né? Acho que dificilmente alguém consegue solucionar esse problema sozinho. Então, é importante a gente ter essa humildade e reconhecer que a gente precisa de ajuda também, né? Às vezes é importante. Obrigado, viu, doutora? Sim. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima Eu oportunidade. que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.